minha vez, né, de pregar. Convido os irmãos, por gentileza, para que possam abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 23. Confesso aos irmãos que é sempre um momento de muita felicidade quando eu tenho a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, né, aquela semana maravilhosa que a gente não dorme direito. Aí acordo no domingo, 6 da manhã, para pregar. Aí peço para o meu melhor amigo para ele imprimir o sermão. Aí chega na igreja e ele fala, esqueci. Obrigado, André. Mas mente piedosa esquece, como o pastor Miguel nos ensinou. Mas haja piedade no André. Mas convido os irmãos para que possam abrir as suas Bíblias, por gentileza, em 1 Samuel 23. Aqui também, no Data Show também, eu separei para a gente poder ler e acompanhar. Tá na mesma versão, que é NVI. E a mensagem de hoje, né, o tema é o rei que veio para libertar. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais, então, se formos a Keila lutar contra os tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Oremos, irmãos. Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque mais um dia, Senhor, o Senhor nos permite estar em sua casa, Pai. Nós não merecemos, Senhor. Nós não merecemos estar aqui, Pai. Mas o Senhor nos permite. Não por nós, somente por Cristo Jesus. Deus Santo, nesse momento eu te peço, Pai Santo, que o Senhor possa, Pai, estar abrindo o coração dos meus irmãos, Pai Santo. Esteja, Pai Santo, ungindo os meus lábios, Senhor, purificando, Senhor, a minha boca, Pai. Que nesse momento, Pai Santo, eu seja apenas, Senhor, o canal, Senhor, para essa igreja, Pai. Que eu diminua nesse momento, Senhor. Que o Senhor cresça, Pai. Que o Teu Espírito Santo conduza esse momento, Pai. Perdão, Pai. Perdão pelos meus pecados, pelos meus erros e minhas falhas, Senhor. Eu sou um homem falho, Senhor. Eu sou um homem pequeno. Mas eu confio, Senhor. Eu confio no Teu poder, Senhor. Eu confio, Pai, que é o Senhor que preparou essa mensagem, Pai. Foi o Senhor que primeiro feriu meu coração, Senhor. E que, acima de tudo, Pai, o Seu nome seja engrandecido, glorificado, exaltado nessa igreja, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa estar nesse momento conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos acompanhando, agora chegamos ao versículo 23, onde Davi, ele descobre que o povo de Keila está passando por um perigo. Os filisteus estão saqueando os campos dos filisteus. Os campos do povo de Keila, dos moradores de Keila. Nós vimos no capítulo 22, que o nosso irmão David ele nos trouxe até aqui, semana passada, que Davi passou por Nob, e ali em Nob houve um massacre de 85 sacerdotes. Dentro desse massacre, apenas Abiatar, o filho de Aimeleque, ele conseguiu fugir. Ele conseguiu chegar até Davi. Davi antes estava refugiado, né? Ele estava escondido numa caverna, a caverna de Adulão, que nosso irmão já nos trouxe, que significa refúgio. Lá na caverna de Adulão, chega a família de Davi e também 400 homens. 400 homens que se tornam o exército de Davi. Agora nós chegamos ao capítulo 23 e Davi descobre que os filisteus estão atacando o povo de Israel ali em Keila. Agora a gente chega à primeira batalha de Davi. A primeira batalha de Davi não como um comandante dos exércitos, como a gente acompanhou em capítulos anteriores, mas agora a gente vê a primeira batalha de Davi como um fugitivo.
É bom lembrarmos que Davi, nesse momento, ele está no meio de uma perseguição do rei Saul a Davi. E Davi descobre que o povo está sofrendo. Em sua consciência, né, pensando de uma forma natural, né, e na nossa forma humana, como a gente sempre tende a pensar, eu estou fugindo do rei. O rei está me perseguindo. Descubro que o povo de Keila está sofrendo porque estão saqueando a terra deles. O que você faria nesse momento? Olhando de forma natural, qualquer pessoa falaria assim: isso não é problema meu, é problema do rei. Né? Se o rei está me perseguindo, não sou eu que vou me colocar numa guerra. Principalmente uma guerra, como em algumas versões, em alguns estudos que eu fiz, o povo do ferro. Eu não vou me colocar numa guerra contra filisteus nesse momento. Estou fugindo do rei Saul. Né? E é bom lembrarmos que Davi sim tem 400 homens, mas vocês lembram quem são os 400 homens que Davi ele tem naquele momento? Os bravos guerreiros de Davi? Mais à frente, aqueles que serão conhecidos como os valentes de Davi? Vocês lembram quem são essas pessoas? Quando a Bíblia nos traz, né, sobre quem são essas pessoas, ela diz que também juntaram-se a ele, todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens, em 1 Samuel 22, 2. Olha o time de Davi, né? Perdão, tá? Mas se fosse o coach Davi nesse momento, ele não tem um squad, né, muito adequado naquele momento. Ele tem uma galera ali que ninguém queria. Mas é esse exército que Davi ele decide ir para a batalha. A primeira coisa que Davi faz é consultar ao Senhor. Podemos acompanhar sempre que o rei Saul está atrás de Davi. Quantas vezes nós vimos o rei Saul consultando o Senhor? Saul ele passou por Nob, quase agora, no capítulo 22, matou 85 sacerdotes, homens que se dedicavam a Deus. Quantas vezes nós vimos Saul se dedicando e consultando a vontade do Senhor? Davi ele tem uma batalha que aos olhos humanos não seria uma coisa muito boa e inteligente naquele momento ele entrar, né? Nem estrategicamente boa, porque ele acabou de conhecer um exército de 400 homens mal preparados, né? Homens que não tinham a preparação militar adequada, mas Davi ele tem a primeira atitude que um rei deve ter, um rei e servo de Deus. Davi ele consulta o Senhor. Versículo 1 e 2 diz assim: Quando disseram que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Davi ele não foi tomado por um amor, lógico que havia amor, lógico que havia zelo pelo povo, havia tudo isso. Mas a primeira coisa que Davi faz nesse momento é consultar ao Senhor, saber a vontade de Deus para aquele momento. Davi, ele consulta o Senhor. E junto ao sacerdote Abiatar, esse mesmo, aquele que fugiu após o massacre em Nob, Davi consultou o Senhor. E Davi, ele comunica ao seu exército, né? Que responde a ele como nenhum comandante gostaria de ouvir naquele momento. Os soldados de Davi, porém, disseram: Aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais então, se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. É bem interessante, né? Davi, ele consulta o Senhor e fala: a vitória é nossa, Deus já está entregando. Chega pro exército e fala assim: pessoal, precisamos ir para Keila, conquistar. Deus já garantiu essa vitória e aqueles 400 homens, eles afirmam que aqui a gente já está com medo. Imagina lá em Keila. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente ouve assim, né, e ouve de um exército de homens que estão prontos para a guerra, porque eles se juntaram a Davi, sabendo que Davi era perseguido, eles estão prontos para guerrear, a gente já cai no primeira
primeiro julgamento, né? De falar, nossa, esse pessoal é meio medroso, né? Com palavras bem delicadas, que povo medroso. Só que, por quê? Porque o exército estava com medo de Keila. Keila era uma cidade a 5 quilômetros ali de Adulão. Keila era uma cidade que ela podia ser cercada facilmente por um exército. Eles não estavam com medo apenas de lutar contra os filisteus, sendo que se eles lutassem contra os filisteus e eles ganhassem, e Saul descobrisse que eles estavam ali em Keila, Saul cercaria aquela cidade e provavelmente mataria aqueles homens. E é muito importante, e a gente sempre lembrar, né, porque apesar de estarmos no capítulo 23, nossa série de mensagens não é desconexa, que o que todos os homens, o que o povo de Israel sabe até esse momento, é que Saul realizou um massacre numa cidade atrás de Davi. Então pensa, o meu comandante é Davi. Se eu vou com Davi para uma cidade que provavelmente vai ser cercada após a vitória, o que vai acontecer? Haverá um massacre. Davi ele podia, nesse momento, bater, né, no peito, falar, não, nós vamos sim usar da sua autoridade. Davi olha para aqueles homens com medo e ele toma a segunda atitude de um rei. Ele consulta novamente o Senhor. Nos versículos 3 em diante, diz assim: os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Davi confirma novamente com o Senhor. Deus manda Davi fazer. E Davi vai. Davi ele consulta 2 vezes o Senhor antes de tomar atitude. Primeiro, Davi consulta o Senhor para saber qual era a vontade de Deus. Segundo, Davi novamente confirma para saber qual é a vontade de Deus, porque os homens estão com medo. A primeira pergunta que nós temos a fazer a nós mesmos é: quantas vezes nós consultamos a Deus antes de iniciarmos as nossas batalhas? Quantas vezes nós consultamos a Deus antes de iniciarmos as nossas batalhas? Aí a gente, quando olha para o Velho Testamento, e principalmente quando a gente olha para a história de Davi, a gente acha que uma forte batalha é libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. E quantas vezes, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, você tem consultado ao Senhor? Quantas vezes nós consultamos o Senhor antes de tomarmos nossas decisões? E nós tomamos dezenas, centenas de decisões ao longo de um dia. Antes de sairmos de casa para a nossa batalha diária, que geralmente a gente chama assim, né, que é o nosso trabalho, quantas vezes nós consultamos o Senhor? Quantas vezes nós, em diversos momentos ao longo do dia, temos conflitos e consultamos o Senhor se realmente é nesse conflito que eu devo me envolver? Se eu devo auxiliar alguém? Se eu devo entrar na batalha? Davi aqui demonstra uma característica não só de um rei legítimo, mas também de um servo de Deus, que é saber exatamente qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Naquele momento, a vontade de Deus era que o povo de Keila fosse libertado pelas mãos de Davi. Nós continuamos e descobrimos uma coisa: o povo de Keila ficou muito feliz de estar liberto da mão dos filisteus naquele momento. Só que a história avança. Os versículos 6, que nos confirma que Abiatar, filho de Ameleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Só para nos atentarmos a uma coisa antes de prosseguirmos. Saul, anteriormente, ele matou 85 sacerdotes. O filho de Ameleque, que foi morto, né, nas mãos de
perdão, que sumiu o nome, daqui a pouco, tá? De um estrangeiro, de um gentio, ele leva o colete sacerdotal. Por que isso é importante nos atentarmos nesse momento? Quantos profetas, quantos servos de Deus estavam naquela cidade de Nob? 85. Quantos deles Saul consultou para saber qual era a vontade de Deus? Nenhum. Porque o que Saul se viu foi tomado pela inveja, pela raiva, pelo ódio e pediu para que matassem todos. Davi ele só tinha um, que era Aimeleque, com colete sacerdotal. Nós sabemos que aqueles que possuem colete sacerdotal eram aqueles que eram os sacerdotes que se comunicavam diretamente com Deus. E com esse único sacerdote que Davi consulta ao Senhor, 400 homens que não seriam a lista de desejáveis, né, a nossa wishlist, a nossa lista de desejos para andarmos juntos, que andavam com Davi, e um sacerdote que fugiu. Continuando, nós chegamos aos versículos 7 ao 14, que os homens de Davi eles tinham medo de entrar naquela batalha. Tinham medo de entrar naquela batalha não só pelos filisteus, os homens de ferro, não só pelos homens que tinham o poder militar na época, mas também pela reação que poderia ter o rei. Continuando, no versículo 7 em diante, diz assim: Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por... Perdão, deixa eu só ler aqui. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo viu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde-me. E o Senhor disse: Ele virá. Davi, ele procura saber pela terceira vez qual é a vontade de Deus. Saul, chega aos ouvidos de Saul que Davi ele está dentro da cidade de Keila, que tem portas e trancas, uma cidade que ele pode ficar trancado. E Saul ele acredita que foi Deus que entregou Davi em suas mãos. Davi, ele ora para confirmar a Deus se Saul irá até a cidade atrás dele. Aqui a gente tem um contraste muito grande entre Saul e Davi. Saul é um homem que acha, acredita que sabe qual é a vontade de Deus. Davi é um homem que procura saber qual é a vontade de Deus. São diferenças gigantes, não são diferenças pequenas nesse momento. E nesse momento, se nós pudermos pensar, com quem nós somos mais parecidos? Nós somos mais parecidos com Saul ou com Davi? Em diversos momentos, nós acreditamos que sabemos qual é a vontade de Deus ou paramos para consultar qual é a vontade de Deus. Essa é a segunda grande lição que a gente pode aprender nesse texto. A primeira é que Davi ia enfrentar um exército mais forte, muito mais forte que o dele. E a segunda é que, mesmo com a vitória, ainda assim, Davi perseguido poderia ser morto naquele momento. Davi ele podia ter ficado comemorando a cidade, celebrado a vitória, curtido mais aquele momento de ter tido a sua primeira vitória com aquele seu exército de 400 homens. Mas não, ele convoca Abiatar, o sacerdote, e pede para consultar o Senhor novamente.
Davi ele consulta 3 vezes o Senhor. Saul acredita que sabe qual é a vontade de Deus. Reparem que o comportamento do rei até o momento é: Deus me colocou e eu vou fazer aquilo que eu quiser. O comportamento do fugitivo é: eu não sei quais são os propósitos de Deus para minha vida, mas eu quero saber dele. E nós, que estamos aqui, como é que nós nos comportamos? Não só aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil a gente se comportar de uma forma diferente, ouvindo louvores, lendo a palavra, ouvindo uma pregação. Mas nos nossos campos de batalha diário, como nós nos comportamos? Nós nos comportamos como aqueles que pertencem a uma igreja, a um grupo religioso, ou nos comportamos como verdadeiros cristãos, procurando saber qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Ainda continuando, o povo de Keila também é interessante. O povo de Keila foi liberto das mãos dos filisteus, da opressão dos homens filisteus. E Davi, descobre que Saul está indo a caminho de Keila e a qualquer momento ele pode chegar ali, ele pode ficar trancafiado naquela cidade e pode acontecer a mesma coisa que aconteceu na outra cidade, em Nob. Continuando o texto, diz assim, no versículo 12. E Davi novamente perguntou ao Senhor, após ele descobrir que Saul viria: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor lhe respondeu: entregarão. Pessoalzinho mal agradecido, né? Acabou de ser liberto, acabou de sair daquela opressão, tem ali o seu libertador Davi. Saul não fez nada por eles até aquele momento, mas quando, é bom lembrar que ainda não aconteceu, tá? Mas quando Davi ele consulta ao Senhor e diz: Senhor, o povo de Keila me entregará? Vamos ser sinceros, irmãos. A gente pode não criar expectativas sobre algumas coisas, mas geralmente quando a gente faz alguma coisa, a gente espera pelo menos algo positivo, né? E Davi não. Davi ele pergunta: Senhor, o povo me entregará? E a resposta é: sim, entregarão. Apesar de acharmos o povo de Keila mal agradecido, é também importante pensar como os cidadãos de Keila. A última notícia que todos os cidadãos têm é que o rei Saul foi procurar Davi em outra cidade e massacrou todo mundo. Sobrou nem animal. Então, sim, existe um motivo para aquele povo estar com tanto medo e com medo também do que pode acontecer se Davi ficar naquela cidade. E olha como é complicado, a relação do povo com o rei. O povo não tem medo só dos povos inimigos, que no caso são os filisteus. Eles têm mais medo do rei que ocupa aquele lugar que é Saul. O povo olha para o libertador, mas ele não reconhece o seu libertador. Davi consulta o Senhor para saber se Saul irá até Keila, atrás dele, e também se o povo de Keila o entregaria a Saul. Ele lhe responde que sim, que ele iria atrás de Davi, assim como os cidadãos entregariam. Davi acaba de libertar a cidade e mesmo assim iriam entregá-lo. Como são mal agradecidos os moradores de Keila? São libertos e ao primeiro sinal de problema, eles dão as costas ao seu libertador. Lembra outro povo, né? Eu me vi muito parecido com o povo de Keila, para ser honesto com vocês. Eu também liberto, eu também, de uma batalha que eu nunca venceria, contra um inimigo que era muito mais poderoso do que eu poderia ser, que é o pecado, mas mesmo assim, várias vezes, eu dou as costas ao meu Salvador. O versículo 14 diz assim: dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Eu separei 3 aplicações
aqui. Mas antes de irmos para as aplicações, dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. O protagonismo de Deus em todos os livros da Bíblia, ele nunca é uma coisa que a gente olha e fala assim, nossa, o protagonista desse livro é Davi. O protagonista desse livro é Saul. O protagonismo sempre esteve em Deus e com Deus. Quando diz no versículo 14 que dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou em suas mãos. Não foi apenas por Davi ter orado, não foi apenas por Saul não ter orado, não foi por Davi ele ser muito mais parecido com um rei, mas sim porque Deus escolheu. Deus decidiu, ao longo de toda essa batalha, de todos os capítulos, aquele que ele queria que vencesse e aquele que ele queria que perdesse. E Saul, por mais que ele tinha poder, por mais que ele tinha o medo do povo, por mais que ele tinha todo o desespero do povo em achar que se eu proteger Davi até esse momento, eu posso ser morto. E quando nós olhamos para Davi, Davi ele tem homens que provavelmente nós não gostaríamos de andar juntos. Davi, quando ele vai em todas as suas batalhas, quando a gente vê pelos capítulos seguintes, quando Davi ele vai para o deserto, Davi ele está na caverna. Davi não está num lugar prazeroso, né? Mas, independente do lugar que Davi esteja, o Senhor estava com ele. Isso é mais importante, independente se você tem um exército e um palácio, você pode ter uma caverna e o desespero. Mas o que muda tudo é onde Deus está. E Deus estava com Davi. E, principalmente, Davi ele também queria estar com Deus. Na caverna, na batalha, no pós-batalha, onde quer que estivesse. E Saul, pelo contrário. Saul ele sempre acreditou que, nossa, Deus mandou, Deus falou, Deus está preparando ali, então eu vou até ali porque é Deus. E diferente de Saul, Davi queria estar com o Senhor. Quem deseja a vontade do Senhor tem que aprender a consultar o Senhor. Quem deseja a vontade do Senhor tem que aprender a consultar o Senhor. Isso não serve somente para nós entrarmos nas nossas batalhas. Também antes, durante e depois. Se nós queremos saber qual é a vontade de Deus, o que podemos fazer? Procurar a Deus para saber a vontade dele. Não é dentro de casa ouvindo uma música, acreditando que Deus vai falar comigo, não é procurando... Deus também pode fazer isso? Pode. Mas o que tem te impedido de procurar a Deus, de consultar o Senhor, para saber qual é a vontade dele para a sua vida? O que impedia Saul era o desejo dele pelo poder. Era a ganância, era a inveja, era tudo isso. O que impedia Saul, o que impedia Davi? Nada. E Davi ele não tinha, muita coisa. Só que todas as coisas que ele tinha estavam sendo dedicadas a Deus. Quando o exército dele cai em desespero, e como a gente disse anteriormente, Davi ele podia fazer qualquer coisa naquele momento como comandante, ele olha para o desespero dos homens e novamente consulta a Deus. Consulta a Deus também para que os homens pudessem entender qual é a vontade de Deus. 400 homens contra o exército de filisteus. 400 homens com paus e pedras e mais, da metade provavelmente somente com as mãos contra o exército armado. 400 homens que ninguém gostaria que pertencessem ao exército, Homens endividados, homens que não seriam de boa fama. Mas Deus concedeu a vitória para esses homens também. Davi e esses homens entraram na batalha. Davi e esses homens, quando encerraram a batalha, para onde será que eles olharam? Com certeza eles olharam para Deus,
porque ele sabia que Deus tinha dado aquela vitória. Davi, após a vitória, ele descobre que Saul poderia estar indo ali. Ele não fica pensando o que podia ser, o que deixaria de ser, o que vai acontecer ou não. Davi, ele consulta o Senhor para saber se Saul ele iria até ali. Ele tem a sua confirmação, ele vai com os homens e vai embora. Antes da batalha ele consultou. Depois da batalha ele consultou. Antes da fuga ele consultou. E nós temos realmente procurado saber qual é a vontade do Senhor? Em segundo, quem conhece a vontade de Deus precisa de coragem para cumpri-la. Quem conhece a vontade de Deus precisa de coragem para cumpri-la. Davi, ele descobre que o povo de Keila está sofrendo opressão, que estão saqueando os campos do povo de Keila. Davi, ele consulta o Senhor para saber o que ele pode fazer. Ele descobre que Deus fala para ele: levante-se e vá até a batalha. Consultar o Senhor, Davi fez, mas foi necessário coragem para cumprir qual era a vontade de Deus. Davi, ele podia ficar amedrontado e voltar para o seu refúgio, voltar para Adulão. Poderia falar assim: Deus, você falou para eu me levantar, mas estou indo para a minha caverna com os 400 homens que lá eu encontrei. Porque isso daí era muito satisfatório para Davi. Estar na caverna, ele já tinha os homens. Ele não precisava entrar na guerra, ele não precisava de nada disso. Ele não precisava entrar em nenhuma batalha. Mas ele conheceu a vontade de Deus e ele precisou de coragem para cumprir. Tanto para entrar na batalha e vencer a batalha contra os filisteus, quanto para saber que Saul estava vindo. E mesmo assim, eu tenho que fugir. É necessário coragem e discernimento. Davi orou para conhecer a vontade de Deus. Os homens temiam que, se fosse para a cidade de Keila, poderiam ficar presos e entregues. Mesmo com medo, os homens seguiam Davi, que conhecia a vontade de Deus. Quem conhece a vontade de Deus precisa de coragem para cumprir a vontade de Deus. E onde se aplica isso? Quando nós pensamos em coragem, e também para não se tornar uma coisa muito distante de nós, não preciso, é lógico que é preciso, perdão pelo que eu ia falar, mas é preciso muita coragem para ir para a guerra. Mas também é necessário muita coragem para saber a vontade de Deus e perdoar o seu irmão. É necessário muita coragem para, no meio do seu trabalho, onde todos são ateus, para falar da vontade de Deus, para falar de Cristo. Também é necessário coragem. Para usar todas as coisas que estão ao seu alcance para a glória de Deus, apesar de sabermos que é a vontade de Deus que usemos todas as coisas para a vontade dele, também é necessário coragem. Só que, assim como Davi, todos os que estão aqui, inclusive eu, fomos chamados para sermos corajosos, onde quer que estejamos. Davi, ele ainda não é o rei, mas Davi, ele ora para saber a vontade de Deus, como um rei deveria fazer. Ele entra nas batalhas apenas quando Deus, ele diz que entregará os filisteus em sua mão. Davi, ele só foge de Saul porque ele diz que o povo de Keila entregará e Saul virá. Só que Davi, ele, apesar de ainda não ser rei, ele é um rei que aponta para um rei maior. Davi libertou a cidade de Keila da opressão dos filisteus. Davi não está apenas trilhando o seu caminho até se tornar um rei. Ele sempre está apontando para outro rei. Não só um rei que assumiria um trono, mas um rei que veio para libertar. Ao acompanharmos Davi, um homem segundo o coração de Deus, vemos falhas, vemos problemas, vemos um homem. Muitas vezes, ainda que um rei, ele não é o suficiente. Ainda que um libertador, assim como ele foi para o povo de Keila, ele não é o suficiente.
Assim como os cidadãos de Keila, nós também precisávamos de libertação. Todos nós que estamos aqui. E assim como cidadãos de Keila, muitas vezes nós nos vemos livres da opressão e fazemos escolhas que não honram aquele que nos libertou. Vou pedir para os irmãos abrirem, por gentileza, em Atos 2. Atos 2, do 22 ao 36. Diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. E todos nós somos testemunhas de fato. Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este de Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Davi, ele sempre está apontando para o rei que viria. Davi ainda não era rei, Saul era o rei. Mas ainda nas perseguições e no sofrimento, Davi sempre apontava para o verdadeiro rei que viria. Eu escrevi algumas coisas e... Por isso nosso coração, assim como o de Davi, deve estar alegre, pois nós repousamos na esperança. Na esperança, pois Cristo não foi abandonado no sepulcro. Na esperança, pois Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na esperança, pois sabemos que a cruz, antes usada para humilhação, se tornou esperança. Quando olhamos a cruz vazia, nossos corações precisam vibrar. Nós fomos libertos da escravidão. Não somente de filisteus, assim como o povo de Keila, mas nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós servimos o libertador, servimos o remidor, servimos o redentor. Nós servimos o rei. Nós servimos a um rei que sabe todas as nossas necessidades e age em todas elas, mesmo sabendo que nenhum de nós aqui é merecedor. Os cidadãos de Keila, eles não precisavam apenas ser libertos das mãos dos filisteus. Eles também precisavam de um rei que oferecesse segurança. Eles libertos, sim, dos filisteus, mas eles não tinham segurança nenhuma, porque o próximo que viria seria Saul. Se ele já matou os cidadãos de Nob, imagine a gente. Mas a pergunta que nós temos a fazer é: e nós? Será que nós temos a consciência, quando olhamos a cruz vazia, lembramos que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores? Não só
para nos livrar do nosso inimigo, não só para nos livrar do pecado, mas também para termos segurança? E que segurança é essa? João 10, 28 diz que eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém os poderá arrancar da minha mão. Cristo não morreu apenas, para que nós pudéssemos ser libertos. Cristo morreu para que te oferecesse uma segurança que nenhum rei, nenhuma escolha, nenhuma decisão sua poderia te oferecer. Que é que não somente temos a vida eterna, mas principalmente que ninguém pode te arrancar da mão de Cristo. E isso é a maior segurança que precisávamos. Irmãos, se ninguém pode nos arrancar da mão de Cristo, como nós não podemos consultar a Deus nas batalhas que nós temos pelejado, em todas as batalhas que nós temos lutado? Davi ainda não é o rei, mas ele tem todas as características e mais à frente, sempre quando vemos na Bíblia, quando falam sobre uma referência de rei, sempre usam Davi, porque os outros reis que virão depois de Davi, a gente acompanha que geralmente é uma derrocada. Mas Davi, ele sempre aponta para outro rei, o rei que precisamos. Cristo é o rei que salva, nos liberta, e o único capaz de dar a segurança de que não importa o inimigo, não importam as dificuldades, os que estão em suas mãos serão sempre mais do que vencedores. Não por nós, mas somente pela força do Rei que servimos. Amém? Oremos. Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu, Pai Santo, estarmos em sua casa, Pai. Que nós possamos, Pai Santo, estar, Senhor, na tua casa, Pai Santo, te louvar, Senhor. Acima de tudo, Pai, em qualquer, Senhor, batalha, Senhor, que nós possamos enfrentar, Pai, que nós entendamos, Pai, que nós precisamos, Pai, saber primeiro qual é a tua vontade, Pai. Que nós precisamos ter coragem, Pai Santo, para cumprir, Senhor, a vontade que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós possamos, Pai Santo, confiar, Pai, que o Rei a quem servimos, Pai Santo, é o Rei que nos salva e nos liberta, Pai. É o Rei que nos dá a segurança, Pai. A segurança que, independente das coisas, Pai Santo, independente dos fatores externos, Pai, nada pode abalar essa segurança, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a esperança e confirma a esperança continuamente em nossos corações, Pai. Te peço perdão, Senhor. Te peço perdão, Pai Santo, pelos meus pecados, Senhor, pelos pecados dos meus irmãos, Pai. Mas te agradeço, Pai. Te agradeço que, apesar, Pai Santo, de um homem tão falho, Senhor, o Senhor me permite, Senhor, estar aqui, Senhor, nesse púlpito, Pai. Que cada dia mais, Pai Santo, nós possamos nos preparar, Senhor, para também, Senhor, batalharmos, Senhor, quando pudermos pregar, Senhor. Tanto eu, Pai Santo, quanto todos os meus irmãos, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, cresça, Pai Santo. E que nós possamos anunciar, Pai, que o Rei que precisamos, Pai Santo, é Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai de amor. Essa oração que te fazemos, não porque merecemos, mas somente em nome de Jesus. Amém. Amém.